Os sobredeuses exigem de mim, existem em mim, né? Exigem de mim a subsistencialidade auto-inatingível sobre alguns contextos do que é criada, e se faça criadora, se faça correntismo criador infinitivo, né? Compreenda as variáveis da constantificação eternizadora que imortaliza, né? Tendência infinitiva, sideralizatória, limiarizada, né? Que é compreender os pilares minuciosos da criação, literalmente perpetuadores, e reconstituir temporalidade gramestrificadora, né? Sobre papal, né? Que é entre rei, ou entre as máximas e as mínimas de cumulativismos deixados. Toda condição capitalizada tem propósitos, tem beleza, tem luxúria de direito, e a quem justifique direitos e deveres, né? Minuciosos, né? E de fato, o que é a simplicidade que reina, que deve estar entre as condições basais, que subsistencialize a inteligência humanizada, né? O que é você categorizar o nu ao vestido, e que mais enalteça de fato o protecionismo espacial, literalmente capitalizado para referencialidade nobre, literalmente louvável, ainda que a quem sobre, né, ou a quem correntifiquem-se, né, observáveis o que vira referencialidade segunda, né? Né, o que é o paradoxo de quando primeiro a quem imagem e não imagem, o que impõe, né, limiarizar, ou de fato regralizar o limite humanizado dentro de um contexto que, ainda que a alturas convide profundidade, se não necessariamente a quem justifique lateralidades. Questões colocadas como formularizar, atalho de dimensivizações, né? Que vira datar direitos usufruentes como arbitriais, entre categorizações dinamicíveis, porém nem entre auto-isolar ou entender o que vira independência, as possibilidades dependentes sustentáveis, né? Não escravistas, não escravizadoras, e direito o que vira suntuosidade regimental que impera e estará com tudo sob controle, né? Em tudo com controle, o que viram descabidos, né? O que virou direito particular ou responsabilidade particular parcializada entre condições herançáveis de trânsito, a quem justifique, né? Não coletivizar manadas, né? Ladrões corruptos. Temos a pauta, né, que a gente ficou de rever, ou alguns pontos, até que ponto você olha, eu já falei, ou teve aquele agudo meu, o que é segundalizar, né? Inatingível, inafiançável, né? Questões minuciosas colocadas, talvez olhar o papelzinho de novo, qualquer coisa já é sempre tudo falado, né? Que é quando colocaram entre uma papa e a igreja, né? Que faz o paradoxo de a quem segundo, entre barriga e não barriga, quem independência e fardos tais, justificar relações entre paternalismos e maternalismos e verdades reais sobre causa e efeito, quem degusta da rua casa-trabalho de trânsitos, e de fato ficam literalmente sustentáveis e indivisíveis, parcialmente divisíveis entre sustentabilidade fiel que se propague, né? A vantagem fica para quem vai na rua, ganha tempo, ganha destempo, ganha liberdade, ganha experiência, ganha foda paralela, né? O que viram o gradiente perpetuador, justificar transferências imaginativas laicas, né? O que virou direitos e deveres, camuflagens e não necessariamente receitualidade padrão que se correntifique, miscigenar, né? Tratados heterotróficos que teorizam praxeologia conveniente, né? Que vira sentido repetitivo perante singularidades literalmente
quando oralizadas, né? Quando não atritadas descabidamente, então a impostação perante o ir e vir de questões em que o momento criança, né, que é uma transferência, que é um direito de uma transferência, que são relações tocantes, quando falar é preciso ultrapassar, estar não molestado, não violado, não mal alimentado, né, presentificado. Tem questões tais para dizer o que momento alguma coisa mesmo não pode ser destituída, não pode ser jogada a qualquer trânsito de finge que todo mundo fez, né? Ou atribua racionalidade descabida, quem justifique melhor arrastar e esperar para ver como carregar, né? O que faz o que espero, a quem justifique toda essa conjuntura multi-observativa entre tratados polêmicos sobre que virou departamentalidade descabida, causa e efeito de burocracias incompatíveis que de alguma forma qualquer estado burocrático, até as relações impostóricas assim colocadas, que é um imposto, que é uma receita, que é um dízimo, dizimadores, questões variadas quando subsistencializar, né? Sempre o sim ou não no meio do caminho, o que vira convite agudos e crônicos, de ter que ficar, de melhores expectativas que se compare, dizer que isso vira uma capacitância metamorfosível a quem justifique convide a dinamicizações mesomortiferantes, afins, né? Que vira naturalizado ressurreto a quem reversificar ressurreição de morto, a ressuscitoricidade, verbo gerondificador, que categorize de fato a agência papal, o que é liberdade, os limites do corpo, as pulsões, né? Colocadas, uns apontam como coitos interrompidos, traumas, lapsos, questões entre a quem justifique direitos e subsistencialidades que se consagre com responsabilidade repetir, atribuir vantagens entre tempos tais, né? Quando isso vira o que é entre isolamento e não isolamento, entre multidões é quem justifique sensações, trabalhos, percepções, a questão categorizada quando o momento virginal, o momento celibatador, agudos e crônicos de quaisquer questões entre praticantes, sozinhos, acompanhados, o que fizeram sozinhos e acompanhados, e essa condição de revelar, faça-se apostoleira correntista entre a popularidade, não necessariamente, ou se veja, se recoloquialize entre codificações tais e reveja perpetualidade, mas também não acertaram com milagre. A virgindade também não responde a quem justifica o que querem, com virgens e descabimentos tais, entre achar que tem vantagens a quem menos praticantes, não praticantes, que horas se tornam praticantes piores que heterossexuais, piores que homossexuais, causa e efeito de ativos e passivos, inclusive. Quando em que condições subsistenciais, matando cachorro a grito, a quem justifica, imagine se tivessem entre bichos, né? A quem justifica em demônios e autocandidatos a santos, ao santo de cada dia. Perguntemos questões, né? Que aí algumas minuciosidades entre reversa truncagem sobre ortodoxal, entre não ler a Bíblia, ou seja, já lida ou já estada, o que se faça entre teorização ou prática teórica, utilize inéditas entre, né, inter de segundos, a quem pró, terceiros que fizeram-se, a quem corrupto e incorrupto, o que vira responsabilidade de manejo, relações etiquetadas de sensoriais a quem genitais, sobre todo fator perpetuador possível, ainda que seja isso e aquilo, isso não deixa de ser isso, não deixa de ser tocante, isso não deixa de ser esse buraco. O que está errado, o que fizeram mal propagar. Divinização sem humanidade, humanização e humanização sem divindade. Né? O divindadeamento, propriedade, além das capacidades mensurais, que mesmo impõe constante edificações como repetições literalmente sistematizadas, né? Eles já osmotificam percepção multipermeável sobre estabilidades e deixados literalmente suntuosos, independente do que auriferam polir, diamantar, né? Energificar assim o assado, né? Tecnologizar, né? Questões minuciosas sobre o ir e vir de além da perpetuação,
da mão perpetuação. Quem acreditou de fato entre vivos, a quem outros mortos, que momento convida a não serem, né? Ficarem indiretamente pilares não consagrados ao paradoxo do sangue, a quem o paradigma biológico e a responsabilidade energética confia sem fio sobre o que virou direito, né? O perceptiva transcendental, laica e não necessariamente, né? O que vira toda a suntuosidade de uma condição papal, não necessariamente fecundadora, e por que sim e por que não, né? A questão de branco a preto, por que sim e por que não, né? Ou qualquer questão, quente frio, blá blá blá, né? Se faça sobre papal, sobre reinada, né? Questione segurança, questione política, questione religião, paradigmas e paradoxos da física educável. A quem justifiquem, né? Elementaridade, arcabouço elementar, que a quem ato matematiciza, quimio-sintetizar, né? Verdades físicas literalmente mensuráveis, né? O que virou campo físico? Pessoa física, pessoa jurídica, direito civil, o que é da civil, do civil, questões tais que, né, num dado momento, vai limpando a casa, ou vai sendo caridosa, ou quanto que não é limpar a casa. Somos soberbos, como achamos que fazemos para todo mundo e não somos, e a verba gerondicidade não chega. Casa corrente, o vento e a estado total, as propriedades paradigmáticas que elementarizam infinitivos e mesmo ao desquadrado da distância. Quem justifica interstício, quando mesmo alturas, profundidades e lateralidades, minuciosidades piramidais, delta piramidais, que num datado momento tem platôs, ainda que aparentemente, né, inalcançáveis, e mesmo que vira máxima intelectual, derrube, ou mesmo se isso aqui na teoria muito acontece, mas aqui morto e vivo, crucificações ou questões genocidas ou qualquer coisa bizarra, a quem se incomode ou sinta maior ou menor dor, então estimula-se, mas caso atingiu o topo, né? Pela lógica, o que é a verdade intelectual máxima, é porque que alguns são jogados como, né? Deixa que esse entra, tal momento ele não tem isso, ele vai cair. Deixa que esse faça quando questões, né? Entre tantas obras e a desqualificação básica de algumas coisas, né? Entre intelectuais e não necessariamente, o que vira? Prática, teoria e relações literalmente sustentáveis quando uma questão é pelado, como recorta uma casa, que diz atravessar uma rua, um espaço aterrizável, a que propósito e o que fizeram o trabalho. Questões que te chamam, te elevam, né? Mas trazem rebaixamento sustentável, ressolidificando. Pseudopodia real, né? Que momento a inteligência justifica força menor. Força chip para que, né, a compensação de fato traz o sentido material, não simulado, e que é de fato uma síntese literalmente complexa, uma receitualidade assustadora, né? O que virou categorizar nada e tudo, a quem é ateu e religioso, e não necessariamente, mas de fato entre imagem e não imagem, caso fosse você, caso enxergasse você, né? Datado momento, é melhor todo mundo propagar ou não propagar. Quem vira negligência problemática, continuidade, as conveniências do que falsear e bem copiar. Num dado momento, coloque isso aqui, blá blá blá, entre probabilidade, ressuscite. Milagre também não dá certo, né? Então, num dado momento, não tem que ter filho, e não tem que ter filho, vírgula. Também não é para outros filiares, né? Filiarem. Ouviram-se questões quando colocar o fator revelatório, traz agudos, assim, muito sensíveis, né? Pergunte quem é o protestante, onde você passou, né? Qual deles de fato se revelou a você? O que virou categorizar praticante, não praticante, protestante, gospel, né? Cristianizado, né? Marianizado, marializado, né? Marina, Mariana, né? Então, questões etc., mas faça-se estado papal máximo. Entre não escravização, não escravismo, a quem racialização, que não descendide a estada real que permite ao outro entender porque você, e se não era eu, então também agora não é você. Questão de camuflagem,
estereotipológica, quem acredite não acredite, dizer que não arrastam tanto, não tem tanto, e se tivesse. Então, quando vira, né? Se tivesse, pergunta quem mal rouba, quem bem rouba, quem mesmo não tem. Caso, né? O que vira crença e descrença sobre a verdade de vocacionalidade descabida e o que dataram como empoderamento inteligente e tal, entre religiosos e não religiosos, e quando a guerra se fazem agrupar descabidamente as conveniências de multidesacreditados, e até que ponto a merda paradigmática quem justifique heterotrofia da sorte swinguista que aí está, que aí anos desluz está, porque realmente quem procura acha, para satirizar, para justificar o mal fazer, o que vira entre homens e mulheres ativos e passivos, entre mudanças de polo e não necessariamente só a parte boa, né? A barriga tem a vantagem porque eles têm que pagar mesmo. Aí ninguém merece, vamos simular e prometer que estão meio grávidos, mas prometer exatamente porque não podem ter, né? Mas tem a teoria, o tá comendo, tá não sei o que, simulam-se órgãos que não tem. Depende da miséria ou além da condição de miséria, que num trabalho comum em algumas relações se fazem coisas bem complexas e descabidas. Um produto de um cobaiamento total não vem só de héteros nem de homossexuais, inclusive. Entendeu? E o que vira teste aqui em sapientalidade de etiquetarem aparências e proporcionalidades e mesmo toda a desgraça que é esse, tá? O que teriam feito se mais soubessem? Caso soubessem, teria feito. Empurrando com a barriga até vocês. Sempre empurrando com a barriga e não necessariamente em esse contexto. De entender o peso disso com muita seriedade, de justificar, de impulsionar, estimular, impulsionar, né? Mulheres e homens. O que vira direito de par e não necessariamente de existência, né? Sei que em algum momento, cadê até agora e quando de fato tiveram, né? Quando a coisa é presencial, ou mesmo dentro de uma casa, entre atravessar a rua e voltar no trabalho. O problema de antes das calçadas, a quem justifica o compartimento das casas. Como são cínicos e etiquetados de toda desgraça. Como são fingidamente cênicos e soberbos perante a carnificina podre, né? E o que virou ambição correntista, quem justifique brincar de fazer poder diário ou mesmo desfazer, né? Temos essa pauta aí hoje bem inédita da gente fechar a minha carteira de trabalho subcriacionista, vamos assim colocar, aqui entre segundos, né? E questões de fato sobre quando uma herança de terra santa variável a quem justifica pilarizar e não pilarizar, se começa de uma pedra ou ali retorna ainda que a pedra não esteja no mesmo lugar, e a quem justifique. Quando essa brincadeira tem que trazer uma resultante um pouco mais agressiva.